Paz e graça para você. Eu sou o pastor Zé Francisco e quero convidar você para uma reflexão na palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 29 e o 30. Para a nossa reflexão, ele nos dizem assim: que ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Oferece a tua face aos que ferem e sejam completo de afronta. Essa, na tradução atualizada, na tradução corrigida, ela diz assim: dê a tua face ao que te fere, farta-te de afronta. E o versículo 30, esse é o versículo 30, porque o versículo 29 vai dizer que põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. O crente, irmão, foi chamado para uma missão específica, principalmente aqueles que têm responsabilidade com direção de oração, aqueles que foram chamados como profeta de Deus. Ele passa por determinadas lutas, problemas complicadíssimos, mas ele não pode ceder, ele tem que continuar. A chamada dele requer um desempenho forte, um esforço maior, por causa do compromisso que Deus quer com ele. Deus quer manter com ele um relacionamento íntimo. E quanto mais você tiver um relacionamento íntimo com Deus, mais luta você vai enfrentar. Mas a recompensa vai chegar no momento preciso. Você foi chamado para poder ser um representante de Deus. E a gente observa aqui na vida do profeta Jeremias, um homem compromissado com a verdade de Deus, que Deus muda a intenção dele, da chamada dele. Ele tinha tudo para ser um sacerdote, né, de uma família sacerdotal, mas Deus o chamou como profeta. Não é o que o homem quer, mas é aquilo que Deus decide na vida do homem. E aí ele se aplica em fazer a vontade de Deus, mas em consequência disso, ele enfrentou inúmeras provas, inúmeras lutas foram enfrentadas por ele. Em algum momento entristeceu o seu coração por ver que as pessoas às quais ele entregava a mensagem, que deveriam temer a Deus e mudar uma situação, até mesmo a família real, as famílias reais, quando ele profetizou, ele, quando entregava a mensagem, falando, defendendo a verdade de Deus, e as coisas pioravam ainda mais, porque as pessoas não queriam receber a mensagem, não queriam mudar de comportamento para agradar a Deus, já haviam se proliferado no pecado, a corrupção estava aqui generalizada, até mesmo na parte religiosa, eles corromperam totalmente, e estavam causando transtorno para a nação, o comportamento da família real e até mesmo dos líderes religiosos. Mas o profeta estava ali, na condição de representante de Deus, falando a verdade, enfrentando circunstâncias, lutas, problemas que entristeciam o coração dele, fazia com que ele chorasse. Ele sentia, o texto que ele diz que é como a sua carne estivesse sendo maltratada, a sua pele, ele estava sofrendo grandemente. Ele diz que a alma dele estava aflita, tudo porque ele queria que o nome de Deus fosse glorificado, que o povo honrasse o nome de Deus, obedecesse a palavra. O povo era um povo conhecedor da lei, não muito diferente dos nossos dias, quando a gente fala povo de Deus, a igreja, aqueles que tomam pelo nome do Senhor, que vão formando as suas próprias leis. Quando lê a palavra, lê simplesmente para falar para os outros.
quer viver uma palavra para orientar os outros, quando muitos deles não querem ser orientados naquilo que ele assumir um compromisso diante de Deus. Ele acha que ele vai estar falando para corrigir os outros e ele mesmo não quer se corrigir. Então, a palavra vai ter efeito, porque a palavra é de Deus. Ela vai mudar muitas vidas. Mas aquela pessoa que está vivendo uma palavra enganosa, que quer ser pregador simplesmente pelo aspecto de ser notado, querem ser pregador simplesmente para chamar a atenção do público, quando na realidade ele não quer compromisso. Se você for olhar a vida deles mesmo, está totalmente fora do contexto que a Bíblia exige que vivamos uma vida consagrada, uma vida íntegra, uma vida digna do nome que nós portamos, que é o nome de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, é bem na verdade que a luta é grande para aqueles que tenham com a chamada, uma chamada sincera, uma chamada real. Tem gente que está se chamando, entendeu? Mas tem as pessoas que têm chamada de Deus, e quem tem a chamada de Deus vai pagar o preço, que ele vai entregar a mensagem, mas nunca vai ser compreendido pelos homens. Dificilmente a recompensa venha de Deus. Então tem que estar pronto para obedecer a voz de Deus. E aí, em momentos de grande dificuldade, de grande luta, quando você vê situações complicadíssimas, você procurando levar as pessoas ao centro da vontade de Deus, chamar a pessoa para a unidade, e aí veio muitos simplesmente querem serem pregadores com toda a eloquência, com toda a dinâmica, mas simplesmente para atrair o povo para si mesmo, não para Deus. Então, o profeta sincero, aquele pessoa que tem um compromisso com a palavra, que quer honrar o nome de Deus, ele fica numa situação muito complicada. Daí a sua alma dói, ele sente como se os ossos estivessem doendo, como disse o profeta Jeremias, sente totalmente abandonado, mas ele precisa perseverar, porque a vitória vem do Senhor. Ele diz, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. A situação do povo está tão grande, caoticamente, que talvez assim haja esperança, mas põe a tua boca no pó, faz a tua parte, vai orar, consagrar a sua vida e fazer aquilo que Deus te ordenou a fazer, deixa a vida dos outros para lá, porque as injustiças vão imperar através dos homens, mas Deus continua sendo fiel. Então ele diz, põe a tua boca no pó, talvez assim a esperança. Aquele oferece a tua face ao que te fere. E ele diz, farta-te, ou seja completo de afronta. Na outra versão diz que dê a tua face ao que te fere, farta-te de afronta. E aqui, na versão atualizada, diz, oferece a tua face ao que te fere e seja completo de afronta. Irmãos, é uma dificuldade incrível, porque nós não queremos passarmos por afronta. A gente, se não for a graça de Deus, se não for a unção de Deus na nossa vida, o ser humano não está preparado para ser afrontado, para enfrentar a adversidade, para sofrer injustiça. Nós não estamos preparados para isso, só através do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Por isso a igreja, nos nossos dias, precisa buscar a vontade de Deus, pedir ao Espírito Santo que entre na nossa vida, nos oriente, nos ilumine, nos dê a condições de exercermos os frutos do Espírito. O fruto é do Espírito. Mas aí ele vem exigindo de nós um esforço para poder cumprirmos a vontade de Deus. Uma coisa é o dom espiritual. Tem pessoas vestidas de dom, tem dons maravilhosos, dom da profecia, tem inúmeros dons, dom de curar, dom da palavra, tem inúmeros dons, mas dom de operação de maravilha, o dom da fé. Mas precisa, irmão, os dons precisam estar aliados aos frutos, que o fruto é de um esforço pessoal, de um esforço da nossa mudança no nosso caráter, no nosso comportamento. A gente vai adquirindo através do conhecimento da palavra. A gente vai conhecendo qual é a vontade de Deus e a gente vai se aplicando em fazer qual é a vontade de Deus para a nossa vida.
Os frutos não, o fruto é uma graça, o fruto é graça, o fruto, o dom é graça, graça é favor imerecido. Fruto não, fruto é adquirido pela questão da nossa posição de obediência, temor e temor a Deus. Então, a ordem é que dê a tua face ao que te fere, farta-te de afronta, faz a vontade de Deus. Dê a face aqui, irmãos, não é botar o rosto para ninguém bater não, tá? É você se apresentar e falar a verdade com aquelas pessoas que estão querendo, irmãos, ter o ego amassageado, aquelas pessoas que querem ver uma vida só de elogio, de... Não, a gente precisa entregar a mensagem com verdade e mostrar que Deus tem um compromisso com a sua verdade. A verdade do Senhor representa o próprio Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, paremos e pensemos. Precisamos nos despertar. Você que tem chamada aí para ser pregador, que é pregador, você que tem os dons na igreja, e qualquer que seja a função que você exerça na igreja, faça com excelência. Não fique por qualquer motivo, que discordaram de mim, fizeram, era para fazer isso, aí você começa a fazer, arrumar tumulto, você não foi chamado para arrumar tumulto, não foi chamado para arrumar confusão, foi chamado para servir a Deus em espírito e em verdade. Foi chamado para ser representante de Deus. Se alguém está te afrontando, está tentando desfazer o seu trabalho, apresenta-se ao Senhor. Põe a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. O Senhor vai desfazer o mal e tenha consciência de que Deus está no controle e que Ele vai defender a tua causa e que Ele é justo, totalmente justo, e requer que aqueles que o sirvam estejam olhando simplesmente para Ele, atento para a vontade dEle. Se te afrontarem, se te desprezarem, se fizer o que fizer com você, entenda que Deus, Ele vai julgar a sua causa. E Ele é Deus de justiça. Então, portanto, paremos e pensemos. Fomos chamados para servir a Deus em espírito e em verdade. Deus tem um compromisso com a palavra dEle. E se nós assumimos esse compromisso com a palavra dEle, fiquemos na palavra. Deixa quem quiser desentender ou fazer as coisas erradas para lá. Façamos aquilo que Deus nos colocou em mão em fazer e peçamos a Deus que nos dê o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que faz a coisa sair com excelência. Tá? Do nosso próprio esforço, é claro que tem que ter um esforço de buscar, mas você quiser buscar, achar que você é o bam, que sabe tudo, que é melhor que todos, isso não vai trazer resultado positivo. Precisamos de humildade. Por isso que ele fala, põe a sua boca no pó. Na boca no pó é sinal que você está se humilhando, buscando, clamando. Façamos isso. E demos a nossa face aos que ferem, aqueles que rejeitam, que se intrigam por causa da verdade. Vamos continuar fazendo a obra, nos fartando das afrontas, porém a recompensa do céu vai chegar. Deus tem uma bênção para você especial, mas atente uma palavra dele com zelo e com cuidado, e a vitória já está garantida para aqueles que temem e obedecem a sua palavra. Paremos e pensemos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.